como foi, nós conquistamos, né? Como uma conquista linda de corações, em que mais admira o profundo amor, né, a Jesus, a espiritualidade que ela expressa na sua fala. Vai lá, minha querida, seja feliz, viu? Boa noite a todos. É novamente uma grande oportunidade, é um prazer enorme estar com todos vocês. É a minha segunda vez nessa casa, super bem acolhida. Me sinto realmente fazendo parte da família Leal, então gratidão por este momento. Para que possamos iniciar o trabalho desta noite, eu farei uma prece simples. Amado Senhor, nós agradecemos por estarmos todos envolvidos em Seu nome. Que seja possível, Pai, estar receptiva às instruções do mentor Erasmo Gurgel, que eu possa falar e que as minhas palavras adentrem os corações de meus irmãos aqui presentes, todos envolvidos em Seu nome, gratos pela espiritualidade que nos acolhe, nos ampara e nos instrui. Que tudo transcorra com paz e harmonia, graças a Deus, graças a Jesus. E a palestra de hoje tem como tema o exercício do amor. E eu vou iniciar com o livro O Evangelho segundo João, do Dr. Nelson Lobo de Barros. E ele explica para nós que nós não conseguimos gravar em nossos corações as lições de amor que foram transmitidas pelo Mestre Jesus. E é justamente por isso que nós temos que reencarnar. Nós precisamos reencarnar muitas e muitas e muitas vezes para que possamos fixar o amor de Jesus em nós, operando uma transformação interna real, sincera, e assim possamos também enviar este amor em forma de gestos fraternos e também de atos de bondade, tolerância e compreensão. Dr. Nelson acredita que a partir daí, deste amor sendo exercitado diariamente, nós vamos conseguir eliminar a agressividade e egocentrismo, estes onde a pessoa cuida e pensa apenas em si mesmo, ignorando completamente o seu semelhante. Mas para falar de amor, nós vamos nos lembrar de um trecho importante do Evangelho. Nós vamos nos remeter ao Evangelho de João, mais especificamente, Evangelho de João, capítulo 13. E nós nos lembraremos que Jesus sabia que estava chegando perto, o seu momento se aproximava para retornar ao mundo espiritual a que pertencia. Então, antes da festa da Páscoa, Judas, ele foi envolvido por entidades inferiores. E quando Jesus e seus 12 discípulos se organizaram, eles se reuniram no recinto para comemorar a Páscoa, Jesus então faz o sermão do cenáculo, onde ele apresenta recomendações, faz promessas aos seus discípulos, porque ele sabia que estava para retornar para os braços do Pai. Jesus entrega aos seus discípulos grandes demonstrações de amor. Ele apresenta o lava-pés, lava os pés dos 12 discípulos num gesto extremo de amor e humildade. E Jesus diz: vocês me chamam de Senhor e Mestre, e bem o dizem, porque eu o sou. E se eu, sendo seu Senhor e seu Mestre, lavei os seus pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Lembremos que naquela época o ato de lavar os pés era realizado apenas pelos servos. Se Jesus, o amado Jesus, lavou os pés dos 12, disse que nós, cada um de nós, podemos nos curvar uns diante dos outros, justamente para entregarmos tudo o que tivermos de mais precioso. Nós não precisamos ter orgulho nenhum
Nós não precisamos ter ostentação, nem prepotência, nem arrogância quando nós estivermos diante uns dos outros, e é daí que inicia este amor. Quando nós eliminamos o nosso orgulho, deixamos de lado nossas necessidades pessoais para nos entregarmos às necessidades do nosso irmão, sem constrangimento de nos curvarmos. Jesus, depois deste ato de humildade extrema, então ele indica o traidor. E quando Judas pega o pão molhado, ele diz: o que tiver de fazer, faz depressa. E Judas levanta e sai. Os outros discípulos não compreenderam completamente o que aconteceu. Mas foi então, depois que Judas saiu, que Jesus, com seus 11 discípulos, ele entrega um novo mandamento. No Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34 e 35, um novo mandamento vos dou: amem uns aos outros como eu vos amei. Assim todos conhecerão que são meus discípulos, se tiverem amor uns para com os outros. A lei maior é o amor. É a lei que une todos os universos, que une toda a criação. É o amor. E nós vamos dizer que Deus é o amor. A lei que nos une e nos irmana, então, é o amor de Deus. É por isso que nós devemos nos esforçar para ampliarmos o nosso amor. Mas o mesmo doutor Nelson, que destrincha todo o Evangelho de João, nos lembra que João, ele ensinou com idade avançada. Ele trabalhava com o Evangelho e trabalhava na igreja de Éfeso. E ele não se cansava de falar sobre as particularidades do amor de Jesus. Então ele contou que em determinada ocasião estavam indo para uma casa de uma família pobre, numa cidade próxima. Jesus havia sido solicitado a visitar aquela família pobre. Então, eles saíram de madrugada. A prosa era maravilhosa. Jesus ensinava o seu evangelho e João era o guia. Mas João, escutava as palavras de Jesus e o que foi que aconteceu? Ele se distraiu. E nisso se perdeu naquela estrada, naquele caminho. Levou um bom tempo até que ele pudesse encontrar a estrada principal. E nisso ele começou a ter fome. Uma fome terrível. Só pensava em comer o pobre João. Ele avistou uma árvore e nela 2 maçãs que pareciam ter caído do céu. Então Jesus auxiliou João e ele apanhou as maçãs. Ficou com uma, a outra entregou ao mestre. João comeu alvoroçado e Jesus, que também devia estar com fome, porque lembremos, Jesus estava encarnado, simplesmente pegou a sua maçã, fez o quê? Entregou ao seu discípulo, que matou sua fome. João dizia que este era o amor de Jesus. Só se preocupava com os outros, vivia para os outros, para sanar as necessidades alheias. O amor de Jesus era a renúncia completa de si mesmo, doando-se incessantemente para alívio daqueles sofredores que morriam de fome, que sofriam de dores, que estavam possuídos espiritualmente. Jesus amava a todos,
sem distinção. Então, o Dr. Nelson nos lembra, se nós fizermos o que nos pede o Senhor meu Deus, se nós ajudarmos a todos que Deus coloca em nosso caminho, assim conhecerão que somos seus discípulos, porque estaremos exercitando o seu amor. É só isso que nós devemos fazer. Só? Será que é fácil? Então nós vamos nos entregar ao Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 11, porque neste trechinho nós vamos ler sobre a lei do amor. E Kardec então recebe uma comunicação linda de Fénelon em Bordeaux no ano de 1861. E ele diz que o amor resume toda a doutrina de Jesus. A lei do amor pode aniquilar as misérias sociais. E por que será? Ora, meus irmãos, se eu percebo que algum irmão meu está com fome e eu tenho amor em mim, eu não durmo antes de saciar a fome deste meu irmão. Se eu sei que alguém está na rua com frio e eu tenho amor, eu não durmo antes de aliviar o sofrimento deste irmão, e é por isso que o amor aniquila com as misérias sociais. Ele ainda diz, feliz daquele que ama seus irmãos em dores. Ainda nos faz lembrar que, compreendendo a lei do amor, nós conseguiremos alcançar a alegria da alma, que é o prelúdio que antecede as alegrias celestes. Ele diz para nós que todo homem tem, por um ser ou por um objeto qualquer, uma afeição viva e ardente. E é verdade? E pensemos bem, existem aqueles que nós observamos e falamos, quanta crueldade! Será que essa criatura não tem um pingo de amor, de bem-querer neste coração? Mas, sim, ele tem a essência do amor. E o amor é essência divina. Tem um germe do amor plantado em si. Então, por um ser, e Erasmo me lembra, muitas vezes nas comunicações mediúnicas, nós percebemos espíritos extremamente sofredores, que estão com sede de vingança, que estão muito magoados, muito ofendidos e nem aceitam o resgate, o auxílio, a assistência espiritual, quando de repente surge alguém diante dele. E o doutrinador diz, presta atenção, tem alguém aí perto de você? Presta atenção, acalma seu coração, pense em Jesus que você vai conseguir enxergar quem normalmente está ali. Alguém sabe? Fala, minha irmã. A mãe. A mãe é o ser que tem a tendência de desenvolver o amor mais sublime aqui na Terra. Pode acontecer de um paizinho também fazer isso, mas normalmente somos nós. Então, a mãe normalmente está nestes resgates. Ele sente aquele amor e ele se entrega à salvação, ao socorro da espiritualidade. Este espírito Fénelon, ele ainda nos lembra que existem muitas pessoas que não querem o contato social. Vocês já perceberam isso? Eles não querem o contato, eles vivem sozinhos, eles não querem formar famílias. Já viram muitas e muitas mulheres que se recusam a ser mães. Eu estava falando da maternidade. Não querem ter filhos. Pessoas que realmente desejam se afastar dos seres humanos porque talvez alguma coisa no passado aconteceu e se sentem oprimidos, não querem o contato social. Mas estas mesmas pessoas podem ter adoração por seus pets. Tem cãezinhos,
tem gatinhos. E eu estava no final da tarde lembrando do que eu ia falar para vocês. Você acredita, marido? Me veio à mente uma senhora que meu pai sempre falava, mas tem mais de 20 anos que eu não me lembro dela. Eu não a conheci. Meu pai falava que a dona Laura, que deve estar na espiritualidade, porque não foi à toa, dona Laura tinha aproximadamente 20 gatos. Dona Laura detestava as pessoas, não queria receber ninguém no seu lar, mas ela tinha 20 gatinhos e ela cuidava como se fossem filhos. Cada um tinha nome e sobrenome. Nome e sobrenome. Todos muito bem tratados. Então, tem adoração pelos pets. É amor? É amor. Outros, pensemos agora numa senhorinha que quando escuta as crianças jogando bola na porta da sua casa já sai com a vassoura. Nervosíssima, não aguenta ver a cara de criança. Mas, se você perceber a garagem dela, é planta para todo lado. Orquídea, gente, vocês não têm noção que estão mostrando aqui para mim. Orquídea, essa senhora está aqui não, né? Também não vai se revelar, né? Mas são orquídeas lindas que eu vejo de todas as cores. Samambaias. Tá tudo aqui na minha frente. Alguém está enxergando? Lindo, né? Lindo! Então, ela ama as plantas. Isso é amor? É amor. Também tem aqueles que amam objetos materiais. Me veio aqui um piano lindo no meio da sala. Ela tem 91 anos. Foi uma paciente. Quase não andava. A sobrinha levou todos os móveis caríssimos e vendeu. Se apropriou dos bens porque ela mal conversava. Mas no piano ninguém podia mexer. O piano era o amor da vida dela. É amor? É amor. Essas pessoas são chamadas pelo Espírito de misântropos. São estes que se recusam a entrar em contato com a humanidade. Eles rebaixam o amor ao estado de instintos, mas ele diz, eles não conseguirão bloquear o verdadeiro amor que vai se desenvolver dentro deles, porque este amor foi depositado por Deus no seu coração, na sua criação. Ele está em germe e vai se desenvolver com sua moralidade e inteligência. E pergunta que não quer calar: para exercitar o amor, o que devemos fazer? Amar indistintamente a todos. E desta maneira nós vamos matando o egoísmo pessoal, de família e de nacionalidade. Que história é essa? Eu posso dizer para vocês, amo? Claro que amo. Estes aqui, ó, estes eu amo. Vocês não, que eu não conheço. Bom, gente, não faz parte do meu sangue. O que é isso? Eu tô amando esses aqui, ó, esses. Meu marido e minhas filhinhas. Então, isso é um amor que está relacionado a um egoísmo de família. Tem também de nacionalidade. Eu só amo os brasileiros. Mas se chegar um boliviano, fala para não entrar não, porque a casa aqui é nossa, dos brasileiros. Então isso não pode existir. O amor deve expandir para a humanidade. Este é o nosso jeito de amar, o jeito que Jesus pede, o jeito que o Pai deseja que estejamos amando. Isso segundo Fênelon. Mas um outro espírito, Sansão, no ano de 1863, ele fala para nós que amar é ser leal, probo, consciencioso para fazer aos outros aquilo que deseja para si mesmo. É procurar ao redor de si mesmo irmãos que sofrem para abrandar as suas dores.
é encarar a família humana como a sua própria família. Todos somos irmãos aqui, todos nós, independente da nossa cor, da nossa nacionalidade. De repente tem católico aqui no meio, não tem problema. Nós somos todos irmãos que devem se amparar. Ele ainda diz: dê a todos os sofrimentos uma palavra de esperança e de apoio. Ame bastante para ser amado. Normalmente, o que eu jogo no universo, eu recebo do universo. Eu tenho dito, e ontem a gente até criou uma rusga lá no consultório por causa disso, né? Porque eu falei para o meu marido, que é meu colega de trabalho, então pensa bem como é que funciona a situação. E eu falei assim para ele, falei, mas veja bem, eu só recebo gente boa no consultório. Os meus pacientes são os amores, são delicados, são educados, é tudo gente tranquila, vem em paz e entra sorrindo. Pode estar com dor, claro que está com dor, como é que vai para lá sem estar com dor? Mas entra sorrindo. Os pacientes do Dr. Magno, vamos melhorar essa sintonia, meu irmão. Amem bastante para que possam ser amados. Eu vou mudar, vou para o livro Fonte Viva, que se Deus quiser eu vou conseguir terminar. Emmanuel diz para nós que nós precisamos da cultura para desenvolver nossa inteligência, também da justiça para sustentar a ordem, mas toda movimentação humana sem a luz do amor pode perder-se nas sombras. Nós seremos admitidos ao aprendizado do Evangelho, cultivando o reino divino, que começa na nossa vida íntima. E para isso nós precisamos estender a nossa fraternidade, nos amparando mutuamente. É uma fraternidade que trabalha e ajuda, que compreende e perdoa. Isso é amor. É colaboração, é compreensão, é perdão. É a forma que nós temos de expressar o nosso amor. Tudo que nós fazemos pela pacificação geral é uma forma de distribuirmos os nossos melhores sentimentos. Para finalizar, eu vou utilizar o livro Caminho, Verdade e Vida, porque Emmanuel fala para nós que o novo mandamento, o amor, ele assegura a solidariedade verdadeira entre os discípulos. Vamos lembrar, estavam ali os 11 com Jesus. E Jesus sabia que estava partindo para o Pai. Aqueles 11 seriam incumbidos de levar o seu evangelho para todas as nações. Eles não podiam titubear, eles não podiam fracassar, eles não poderiam se sentir esmorecidos. Os 11 tinham que se amparar. É isso que diz o novo mandamento. E é essa mensagem que o mentor traz para esta casa de luz. Da mesma forma que os discípulos, somos nós aqui hoje. O novo mandamento assegura a verdadeira solidariedade, garante confiança e a certeza do entendimento recíproco. É dizer que aqueles irmãos, eles estariam prontos para amarem o próximo como a si mesmos. E saberiam que no lar de sua fé, qual é o lar da sua fé? Lar espírita, amor e luz. É o lar da sua fé, é o lar da nossa fé. Aqui nós encontraremos seres, nós encontraremos irmãos que estarão dispostos a nos amparar o tempo todo. Portanto, o novo mandamento estabelece uma intimidade legítima entre os irmãos, porque aqueles irmãos, eles sabem que existem aqueles que se sacrificam
e outros que compreendem este sacrifício. Quem foi que se sacrificou? Jesus. E eles compreenderam que tudo aquilo precisava acontecer para que se cumprissem as Escrituras, para que nós tivéssemos o seu Evangelho. Também significa que é aquele que faz o bem e outros que agradecem o bem que está sendo realizado, são gratos por tudo que estão recebendo. Existem uns que amam e outros que sabem ser amados. Mas Emmanuel finaliza dizendo que em qualquer lugar em que isso não ocorra, então os argumentos da Boa Nova podem até estar entrando nos cérebros, mas não penetraram os corações. E é com isso que nós trazemos a reflexão de hoje. Será que nós, meus irmãos, cada um de nós, num estágio evolutivo, apesar de todos no planeta Terra, todos vivenciando provas e expiações, mas cada um de nós já desenvolveu uma potencialidade, uma virtude, ainda tem limitações e defeitos? Será que nós estamos conseguindo aproveitar esta nossa estadia na Terra para exercitarmos o amor? Lembremos, todos nós temos o germe do amor. Todos nós temos. Mas será que nós estamos aproveitando realmente esta vida para exercitarmos o amor? E Erasmo então diz: lembra aquela senhora? Eu não sei de quem é que ele está falando, mas é uma avó. E essa avó, ela está tendo a oportunidade de ficar com os netinhos para a nora trabalhar. É uma pessoa excelente, cuida super bem do filho dela e das suas crianças. Ela precisa trabalhar para ajudar em casa, para ajudar aquele marido. Mas a vizinha falou para ela: para de ser boba. Quem pariu Mateus é que... Nossa, até eu já escutei essa. E aí ela ficou na dúvida: será que ela vai ser boba se ela ficar com os netinhos? Ou será que ela tinha mesmo que ficar com os netinhos para ajudar aquela nora? Vamos lembrar que todas as vezes que a gente tem a oportunidade de ficar com estes pequeninos que correm e colocam a casa de ponta cabeça, nós estamos exercitando o quê? O amor. Outra questão: ele podia estar trabalhando mais com seus aluninhos, muito mais. Mas ele acha que é cansativo, ele não está recebendo para isso não, porque ele já fica naquela escola horas e horas e horas. Que negócio é esse de ficar dando aula além do meu horário? Mas será que não era um jeito de exercitar a lei do amor? Eu também estou com um parente que está internado no hospital. Estou sabendo que ninguém visita. A minha vida é bem corrida, sabe? Eu estou trabalhando assim, em média, umas 11 horas por dia. Eu estou um caco. Eu estou achando mesmo que eu devia aproveitar amanhã, que é domingo, para ficar em casa de pernas pro ar, curtindo a minha série. Mas será que se eu fosse lá no hospital, alguma coisa diferente não ia mexer aqui dentro de mim? O que o mentor está dizendo é que todo mundo aqui está tendo a oportunidade de desenvolver esse amor, de exercitar o seu melhor sentimento. Mas por causa de julgamento de uns, de repente o nosso cansaço ou até o nosso comodismo, eles nos impedem de desenvolvermos ainda mais este sentimento que é salvador. Então ele fala: presta atenção, gente. Aproveita cada momento. Quem está aqui encarnado deve trabalhar no limite das forças
Nós devemos aproveitar esta encarnação com tudo de máximo que ela pode nos oferecer e desenvolver os nossos sentimentos, desenvolver nossas virtudes, condição essencial para alcançarmos a perfeição. Nós precisamos nos entregar às pessoas, às plantas, aos animais. Mesmo que as pessoas não consigam reconhecer verdadeiramente o nosso sacrifício, as nossas boas intenções e todo o amor que nós estamos distribuindo para elas. Então, que vocês possam doar cada vez mais a exemplo de Jesus, porque este amor que nós precisamos desenvolver, nós só encontramos a maior exemplificação de amor no Mestre Jesus. Na dúvida, pensa, o que Jesus faria? Eu agradeço muitíssimo por esta oportunidade que eu tive de me expressar com o mentor. Agradeço a Deus Pai que nos permitiu estarmos envolvidos na noite de hoje como irmãos que somos. Agradeço o Evangelho do amado Mestre Jesus que nos encaminha para condições melhores, e a Erasmo, que conduziu o trabalho desta noite, eu apenas médium. Agradeço a receptividade de todos os meus irmãos e o envolvimento espiritual que recebi na noite de hoje. Graças a Deus.